Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus nessa manhã. Sejam bem-vindos, aqueles que já estão conectados aí, glória a Deus. Aqueles que já estavam esperando, aqueles que vão assistir depois também, que Deus abençoe. Eu creio que o estudo hoje vai ser uma bênção, amém? Então já convido alguém aí que talvez esteja aí na sua casa mesmo e convida para assistir, ou alguém que está longe, manda um WhatsApp, né? Manda um recado aí no Facebook, compartilha no Facebook também, ok? Eu gostaria muito de ver você compartilhando no Facebook. Irmãos, não paga nada, é de graça, é só pegar o link e compartilhar, só isso, né? E fazendo assim você ajuda a Palavra de Deus a chegar. Então você que acompanha, você que assiste aqui, você que faz parte desse ministério, faça isso, por favor, compartilhe com mais alguém para que esse vídeo atinja mais pessoas. Nesse momento, né, que nós estamos aqui fazendo isso, o vídeo do domingo passado teve 50 visualizações. Eu queria dobrar isso, pelo menos, né? Eu queria que pelo menos 100 pessoas pudessem ver, né? E eu sei que Deus pode fazer muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Eu sei que isso pode chegar muito mais longe. Eu sei que as coisas na internet são impulsionadas por dinheiro. Eu sei disso, né? As coisas não são tão fáceis assim. Ou é dinheiro, ou é alguma coisa muito maluca, muito doida, que aí o povo gosta de compartilhar. Mas nós temos que compartilhar a palavra de Deus. Então, se você ama esse ministério, faça isso. Compartilhe pelo menos uma vez lá no Facebook, compartilhe lá com os seus amigos no WhatsApp, ok? Sua família, e Deus abençoe a sua vida, amém? Nós vamos orar nesse momento, enquanto o pessoal vai entrando aí, e vamos orar, porque eu creio que Deus quer falar conosco nessa manhã. Pai, muito obrigado por mais uma vez poder ministrar ao teu precioso rebanho. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por todos aqueles que estão assistindo esse estudo, participando conosco, aqueles que irão assistir depois, Pai, que as tuas bênçãos sejam sobre cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos toda ação do maligno, ó Pai, que a tua glória, a tua bênção, o teu favor, a tua graça se manifeste de forma abundante, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, nos ajuda também a chegarmos a mais lugares com esses vídeos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, como você já viu aí na capa do vídeo, né, o tema de hoje é o que é a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero dizer que eu não sou doutor no Espírito Santo, vamos dizer assim, não sou o detentor de toda a verdade. Tudo que eu pretendo fazer aqui é trazer aquilo que a palavra diz, certo? Trazer aquilo que a palavra diz. Logicamente, não vou poder abordar todas as nuances da unção, certo? Porque o tempo não dá para tudo isso. Mas eu quero trazer algum esclarecimento sobre esse tema, porque nesses dias, mais do que nunca, esse tem sido um tema que as pessoas têm entendido muito pouco, e isso dá uma abertura a superstições, a misticismo, a coisas estranhas mesmo entrando no meio do povo de Deus, porque o povo está entendendo errado, está crendo errado, certo? Então eu quero trazer algumas coisas aqui para que os irmãos reflitam. Os irmãos reflitam, procurem, porque, irmãos, nós não podemos só ter a Bíblia de pregadores na internet, entendeu? Eu vi uma mensagem ali, não, leia você em casa, confira, eu sempre tenho falado isso, confira se realmente é aquilo mesmo, e leia também com discernimento, ok? Leia com discernimento. Eu tenho explicado aqui, existem coisas que eram no período da lei, existem coisas que aconteceram enquanto Jesus estava aqui, que também ministrou debaixo da lei, e depois da ressurreição de Jesus,
que é a graça e que mudou tudo. Então a gente precisa ter esse discernimento dos tempos para não ser enganado, ok? Não que todos que façam isso tentem enganar, mas muitos que fazem isso tentam enganar, né? Então você entendeu, né? Glória a Deus. Então vamos lá. O que é a unção do Espírito Santo? Aleluia. A primeira coisa que eu quero falar aqui não tem diretamente a ver com a unção, mas coloca um problema. Esse é o problema que a gente enfrenta hoje em relação à fé. Não que isso seja um problema para os crentes fiéis, os crentes que buscam a palavra, os crentes que creem, enfim, mas nós temos que ficar com os olhos abertos. Eu vou mostrar um texto aqui e vou mostrar qual é o problema que eu estou falando. Veja bem. 1 Coríntios 15, 12 e 14. Paulo diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. O que eu quero dizer? Mas não era unção, pastor? Eu vou explicar. Olha só. Paulo está colocando um problema. E o problema que eu quero destacar aqui são as coisas que nós afirmamos inadvertidamente. O que isso quer dizer? Certas afirmações nossas negam a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, o poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida, o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que ter cuidado. O que Paulo está colocando aqui? Lá na igreja de Corinto, a igreja de Corinto tinha sérios problemas. E um dos problemas eram pessoas infiltradas. Não que elas fossem planejadamente infiltradas, mas elas eram usadas pelo inimigo para tentar disseminar uma ideia que aparentemente era uma ideia coerente. Nós vivemos num tempo assim. Não, isso aqui é coerente, isso aqui é o certo, né? Isso aqui é humano, isso aqui é coerente. Só que essa afirmação aparentemente coerente negava a ressurreição de Cristo. E qual é o problema de negar a ressurreição de Cristo? Bom, se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Pode perder a esperança. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, tudo que nós estamos fazendo aqui, pregando Jesus, se expondo a perigos, fazendo isso, aquilo, outro, tudo que nós estamos, não serve, é tudo em vão. Porque não vai mudar nada. Nós vamos morrer, vamos para debaixo da terra, né, e acabou. Então veja bem, às vezes Satanás vem com sutilezas, com afirmações que aparentemente são coerentes. Não, isso aí faz sentido. Isso aí faz sentido. Só que a gente não vê a matemática completa. Eu não sei quantos lembram daquelas continhas de divisão. Continha de divisão, sabe como é? Né? Desce 2, sobe 1, e bota 0, e não sei o que lá. Como é que a gente sempre erra nessas continhas? Se a gente errar ali o número que desce, que sobe, vai parecer que está tudo certo. Quando chegar lá no final, o resultado deu errado. É o que Jesus falou, de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, muitas vezes nós achamos que não, é só um zerozinho aqui. O zero, o que é o zero? Zero não é nada. Então, se eu errei só um zerozinho aqui, não vai acontecer nada. Não, vai acontecer sim. No final, a conta não bate, não fecha. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas afirmações, como Paulo estava corrigindo ali. Olha, alguns, né, dizem que não há ressurreição de mortos. Gente, isso é absurdo. Que história é essa de ressurreição de mortos? Isso não existe. Então, se não existe, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui à toa.
Porque nem Cristo ressuscitou, nem nós vamos ressuscitar. Está entendendo o que eu estou falando? Então isso é muito perigoso. Vamos prosseguir. Então hoje nós vamos falar sobre a questão da unção. Questão da unção. Muita gente fala, muita gente acha que coisas, né, que existem por aí são ungidas, são unção, é poder de Deus, é isso e aquilo. Então, primeiro ponto que eu quero colocar aqui sobre a questão da unção é o que alguns afirmam, né, e muita gente reproduz porque acha coerente, acha não, faz sentido, isso aí faz sentido. Olha só, a unção tem um preço. Você já ouviu isso? A unção tem um preço. E tem aqueles que afirmam, eu paguei um alto preço pela unção. Você acha que isso é correto? Você acha que está certo? Você acha que a unção tem um preço mesmo? Você acha nisso? Isso? Melhor dizendo, não que você ache. A Bíblia diz isso, que a unção tem preço. Vamos para a Bíblia então. Primeira coisa que eu quero destacar é que essa palavra unção, ok? E como ela é tratada na Bíblia, ela é tratada de uma forma no Antigo Testamento e é tratada de outra forma no Novo Testamento. Eu vou mostrar os textos para vocês aqui, para que vocês entendam. Primeira coisa, a primeira diferença. No Antigo Testamento você via as pessoas sendo ungidas. Davi foi ungido, Saul foi ungido, fulano de tal foi ungido, o outro foi ungido, eles foram ungidos, um a um, ok? A unção era assim, né? O Espírito Santo vinha naquele momento da unção, até Saul profetizou quando foi ungido, né? E criou até um provérbio novo, está Saul entre os profetas, que ele foi ungido e profetizou, o pessoal, está na unção. Ok. Porém, no Novo Testamento, nós não encontramos isso. Como assim? Não encontramos sim. Encontramos Jesus sendo ungido, ok? Jesus sendo ungido pelo Espírito Santo, nós encontramos. Mas e os apóstolos assim? E os apóstolos, nós e todos os outros demais crentes. Deixa eu explicar a diferença. Lá no Antigo Testamento era um a um. Ungia um rei, ungia um profeta, ungia um sacerdote. No Novo Testamento é Jesus sendo ungido e nós, a igreja, sendo ungidos. Qual é a diferença disso, pastor? Muita. Não somos ungidos individualmente, simplesmente para ser a voz profética nessa geração, para ser algo. Não, nós somos ungidos como corpo. Há uma unção sobre a igreja. Essa unção é comum. Eu vou tocar em muita coisa aí. Muita coisa aí. Então entenda isso. O que a gente tem são diferenças de ministérios. Está escrito lá em 1 Coríntios 12. Há muitos serviços, ou seja, muitos ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Pode conferir lá. Não está isso? Está escrito lá? Eu não vou ler aqui porque não dá tempo, mas veja lá. Então, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Essa unção que antigamente era direcionada a um indivíduo, essa unção está sobre a igreja, sobre nós. Está entendendo? Então isso é uma diferença muito grande, é uma coisa muito importante ser vista. Por que que é muito importante? Porque isso elimina os indivíduos que acham e que pregam e que fazem o povo acreditar que eles são mais ungidos do que os demais. Está entendendo?
Temos diferentes dons e diferentes ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Só isso aí já mataria, né? Mas vamos prosseguir, que tem muito mais coisa aqui. Então, veja bem. O primeiro texto é Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Bom, a unção tem um preço, é o que dizem. Mas essa fala de Jesus, porque foi Jesus que falou isso, Lucas 24, 49, falou para os discípulos, olha, a promessa do meu Pai é uma promessa. Uma promessa, como é que funciona a promessa, irmãos? Aquele que prometeu tem que cumprir. Não é assim que funciona? A pessoa prometeu que faria algo para você. Você não tem que fazer nada, a pessoa prometeu. Agora é só esperar a pessoa cumprir. Então, essa unção que veio sobre os discípulos e sobre nós também, é uma promessa de Deus. Sendo promessa, nós não temos que fazer nada, Ele é que tem que cumprir. Você está entendendo? Não tem preço a ser pago nisso. O que Jesus falou? Olha só, vou voltar ao texto. Fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque é uma promessa. Simples assim. Então, o que Jesus falou? Fiquem em Jerusalém, porque para ser derramado aqui, tem que ser derramado aqui em Jerusalém. Então, vocês fiquem aqui. Essa a questão. Já tinha pensado nisso? Já tinha visto isso? Qual foi o preço que os apóstolos pagaram? Nenhum. Eles ficaram em Jerusalém. Eles esperaram a promessa. Aí alguém vai falar assim, mas eles ficaram ali em oração. Tá, mas isso não muda o fato da promessa. E um monte de crente reunido. Se não tiver oração, o que é isso? Tem que ter oração. Eles estavam ali reunidos. Não tem nada de extraordinário nisso. Eles estavam reunidos em oração. Como a igreja se reúne em oração. Como tem reunião de oração. Terça, quarta-feira, reunião de oração. Eles estavam numa reunião de oração. Estavam aguardando. Mas não tem nada de preço pago, irmãos. Não tem ninguém pagando preço de coisa alguma aqui. Então aconteceu aqui, ó. Atos 2, 1, 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Quer dizer, eles estavam no mesmo lugar ali. E de repente veio do céu um som, como se de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Eles estavam esperando ali em Jerusalém e aconteceu que se cumpriu. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio como um vento, né? Um vento impetuoso, como um vento, não era um vento, mas como um vento, encheu toda a casa e aqueles que estavam ali assentados foram... É interessante isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Está escrito aqui, encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas as línguas. Aqui o texto fala que eles estavam assentados. Você percebeu? Está escrito ali. Podia não fazer diferença, né? Estava em pé, sentado, estava deitado, não podia diferença. Podia não fazer diferença. Mas eu gosto desses assentados aqui, sabe por quê? Porque algumas pessoas querem dizer que para você receber alguma coisa de Deus, você tem que estar de joelho. Irmãos, não tem a ver com a nossa posição física. Tem a ver com a fé no nosso coração. Eu também gosto de orar de joelho. Eu gosto de orar de joelho. Não é porque eu não gosto, não. Eu só não posso entender é que Deus só vai fazer se eu estiver de joelho. Eu lembro, aconteceu comigo, eu era adolescente, estava num culto, e eu não sei por que aquele dia eu estava cansado também. Eu costumava
a ir para os cultos andando, né? Então andava muito, às vezes andava 1 hora para chegar no lugar onde ia ter culto, 1h15, 1h30. Então era normal estar cansado. E aí o culto pentecostal, sabe como é que é, né? Demora, né? Demora. Aí chegou a hora da oração e teve um momento da oração, estava todo mundo orando e eu falando em língua, aquela oração toda. Eu sentei um tempo assim. E aí no final do culto, eu já contei isso várias vezes, mas serve para ilustrar aqui. Alguém falou assim: ah, você ia receber, mas porque você sentou, você não recebeu. Como é que estavam aqui? Eles aqui assentados. E eles receberam. Não quer dizer nada se você está sentado, se está de joelho. Se você não tiver perna, como é que faz? Você está entendendo? Então essas afirmações, elas não têm nada a ver com a realidade. Deus vai abençoar, não é porque você está sentado de joelho em pé, plantando bananeira, não é essa a questão. Deus deu a unção, né, ungiu, eles derramou o Espírito Santo nessa unção, que o pessoal chama de unção, mas eu vou dar uma correção ainda mais para frente, porque ele prometeu que faria, não é verdade? E olha só, Pedro, né, logo no capítulo 2 de Atos, logo mais à frente, no versículo 17, ele cita a promessa que foi feita lá em Joel. Eu vou ler aqui em Atos, mas é a mesma do texto lá de Joel, que diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aleluia! Então, esse derramar do Espírito é uma promessa de Deus. E sendo promessa de Deus, Ele é que cumpre. Não somos nós que pagamos preço pela unção. Ele é que cumpre. É uma promessa. Deus disse que faria. E se Ele disse que faria, Ele fará. Ok? Então, vamos lá. Agora, e essa unção? Essa unção, pastor, que os pregadores aí falam, que eles pagaram muito preço, que eles ficaram jejuando 40 dias, que eles foram, se isolaram lá para receber. O que a Bíblia, no Novo Testamento, na Nova Aliança, fala sobre a unção? Lembra que eu falei que no passado era ungido rei, ungido sacerdote, ungido profeta, enfim. E que no Novo Testamento isso não acontece. Né? Isso não acontece. Jesus é ungido, ok? E nós, como igreja, somos ungidos também, com diferentes dons, ministérios, enfim. Mas olha o que 1 João 2, 18, 20 diz. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Então, veja bem, João instruindo sobre o momento da igreja, a última hora, falando a respeito do anticristo que vem e dos anticristos que têm surgido. Ele fala que isso mostra para nós que é a última hora. Ou seja, Jesus está às portas. E nós temos visto nesses dias muitos que eram dos nossos, estavam no nosso meio, como João diz, estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, ficariam. E essas pessoas saem do meio da igreja,
Elas não vêm do mundo, não. Não é lá no mundo que se levanta o anticristo ou os anticristos, não. Eles saem do meio da igreja e começam a atacar a igreja. Já percebeu isso? Começam a atacar a igreja. É muito comum você ver agora. Ex-pastor, ex-cantor, ex-isso, ex-aquilo, e começa a falar da igreja. Irmãos, eu entendo que dentro das igrejas, das denominações, eu já falei isso, tem gente que não é crente de verdade, não é um cristão. Ele foi convencido, ele está ali por conveniência, por qualquer outra coisa, eu sei disso, né? Não estou negando isso. Eu sei também que em muitas denominações existem muitos problemas, excessos, mentiras e coisas desse tipo. E que algumas pessoas são decepcionadas com esse tipo de coisa. Mas isso não é a igreja. São indivíduos que agem dentro da igreja. Ah, mas as pessoas deixam acontecer. Não é Cristo, não é Deus, não é o Espírito Santo. São os homens, são as atrapalhadas dos homens, a bagunça dos homens. Então, por mais que o homem nos fira, nos engane, nos passe para trás, eu continuo crendo em Deus, confiando em Cristo Jesus. E o meu relacionamento com Ele não muda. O que tem acontecido é que algumas pessoas têm saído da igreja alegando terem sido enganadas, terem sido... que seja, qualquer coisa desse tipo, e se voltam contra o próprio Deus. Como se Deus tivesse culpa. Então, na verdade, elas estão culpando a Deus. Esse é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do anticristo. É culpar a Deus pelas mazelas dos homens. Eu vou atribuir a Deus faltas, sendo que o meu irmão, ou melhor, a pessoa que convive comigo, do meu lado ali, que está ali do meu lado comigo todo dia, ela tem um livre-arbítrio de fazer qualquer coisa. E se ela escolhe prejudicar alguém ou fazer alguma bobagem, Deus tem culpa nisso? Porque um ser independente, como você, escolheu fazer algo errado, Deus tem culpa nisso? Eu vou culpar a Deus porque alguém resolveu adulterar, porque alguém resolveu roubar, porque alguém resolveu mentir? Eu vou culpar a Deus por isso? Não, o que eu vou fazer? Eu vou ficar mais esperto, mais atento, segundo aquilo que Jesus falou. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. É isso que eu vou fazer. Viver a vida de forma sábia. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu tenho que ter um coração sábio de como lidar com a pessoa. Eu tenho que ter os limites. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Esse é esse mundo. É assim na igreja, é assim no mundo, é em qualquer canto que você vai. No seu trabalho, tudo tem seus limites. E você tem que aprender a viver com os limites. Sabendo que as pessoas sempre irão decepcionar. Elas não são Deus, elas não são Jesus Cristo. Elas têm seus problemas. Então, eu preciso estabelecer os meus limites. João está falando aqui, filhinho, é a última hora. Muitos anticristos têm vindo aí, eles saíram do nosso meio com essa desculpa, né, de eu fui ferido, eu fui magoado, me enganaram. Mas na verdade a gente é quem está atento. Na igreja não deveria acontecer isso? Não deveria. Mas acontece, nós estamos nesse mundo. Isso não é culpa de Deus. Então, vejam bem. Mas no finalzinho aqui do versículo 20, ele diz assim, vocês têm, vou voltar ao versículo aqui, vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. O que é isso? Vocês têm. Vê que ele está falando no plural, no grupo, o corpo, vocês têm a unção que vem do santo, Jesus. Vocês têm, nós temos essa unção.
Olha o versículo 26. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam de que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela nos ensinou a vocês. Então veja bem, a unção ela tem uma função de ensinar o crente. E diz, segundo João aqui, que essa unção ela ensina todas as coisas que nós precisamos. Ah, pastor, então quer dizer que eu não preciso estudar a Bíblia? Não é isso que está falando. A unção traz discernimento, a unção traz conhecimento, a unção capacita você até a entender a palavra de Deus. Essa é a unção. A unção vai realizar as obras de Cristo através de você. Isso é unção. Mas qual é o problema de hoje? O problema de hoje é que os crentes acreditam que algumas pessoas são mais ungidas que as outras. Isso não acontece nos nossos dias. Ah, mas então por que aquele pregador faz milagre, isso, aquilo, outro, e eu não faço nada? Bom, tem muitas coisas aí para serem analisadas, não é verdade? Primeira coisa que precisa ser analisada com frieza. Ele realmente ora e os milagres acontecem assim? Um atrás do outro? Isso é verdade mesmo? É assim que acontece? Ah, mas eu vi lá o vídeo. Irmãos, eu vi também um vídeo de um camarada que inventou uma capa de invisibilidade. Você sabe que isso não é verdade. Então, não viva de vídeo. Não, eu também já fui curado, eu também já oraram, recebi bênção, já orei e pessoas foram curadas. Eu sei, Deus faz milagre através das pessoas, faz. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre certas pessoas que parece que é um atrás do outro. É só o cara botar a mão e tudo vai acontecendo. Aí você fala assim, nossa, esse é Jesus na Terra. Esse é um problema. Verifica. Não é pensando mal da pessoa, não. Você tem que verificar. Você tem que ver. Por quê? Porque, segundo a Escritura, Deus pode usar qualquer, até uma criança, para orar e curar alguém. Bom, partindo do princípio que essa pessoa realmente Deus usa assim e realmente muitas curas e milagres é feito através da vida dele, ok. Segundo ponto, qual é o chamado dele? Qual o dom que Deus deu para ele? São diferentes dons. Isso não quer dizer que ele é mais ungido, não, isso não existe. Ele está exercendo o dom que Deus deu para ele. Bom, então por que eu não faço nada? Bom, você já procurou exercer o dom que Deus te deu? Ah, pastor, eu nem sei qual dom que eu tenho. Esse é o problema. Então, na verdade, o que falta nas pessoas não é falta dom, não falta ministério, nada disso. Porque Deus reparte na sua igreja conforme o Espírito Santo. O que falta é que muitas vezes nós não temos tempo nem para ler a Bíblia, nem para pensar nas coisas de Deus, nem para se oferecer, para servir um copo d'água na igreja. A gente não tem tempo para nada. A gente só quer cuidar das nossas coisas e o dia que a gente está livre, a gente quer descansar, a gente quer passear, a gente quer fazer outra coisa, não quer se aplicar para saber que tipo de dom. Então, essa pode ser uma diferença. A pessoa se aplique a saber a vontade de Deus, a viver para a vontade de Deus, e o outro não. Então, né? Ah, mas eu orei um dia perguntando a Deus, o que eu faço? Né? Se você quer descobrir um dom, comece se oferecendo para fazer coisas que você pode fazer, que são simples, né? Ajudar numa coisa, ajudar em outra. Se pediram você para orar, ore. Ah, o irmão pode trazer uma palavra, lê um versículo. Você não precisa ser um pregador da última hora. Não, você
lê um versículo. Faça as coisas que estão ao seu alcance. E com certeza Deus vai mostrar para você algo que você pode fazer a mais. Mas se você nunca se abrir a isso, fica assim, todo mundo tem um dom, mas eu não sei qual é o meu dom, eu nunca sei fazer nada. Mas já se colocou para fazer alguma coisa? Então, nesse se colocar, nessa disponibilidade, Deus pode mostrar o dom. Às vezes, para ajudar a cuidar de uma criança, tá lá na igreja, lá tem um monte de criança correndo, fala assim, irmão, vamos ajudar aqui a entreter essas crianças aqui para não ficarem correndo, vamos contar uma historinha bíblica para elas, vamos dar aqui um papel para elas desenharem, qualquer coisa, sabe? Então, às vezes é isso. Então, qual é a diferença? Por que ele lá e tal? Tudo isso tem que se considerar. Entendeu? Mas nunca pense que é porque ele tem mais unção. Não, ele pode ter encontrado o caminho dele na obra de Deus e você não. É simples assim, certo? Aí aquilo que eu falei sobre a unção de Jesus. Olha só. Aqui é o único lugar que aparece ungir, né? Ungir, e é sobre Jesus. Veja bem. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Ok? Então, essa unção sobre Jesus. E Jesus conferiu essa unção a nós, né? Mas vou enviar o Espírito Santo. Isso lá em João 16, 14 e 16, ele fala sobre a promessa do Espírito Santo, dessa unção sobre nós, que é uma reafirmação da promessa que tinha sido feita lá em Joel, ok? Agora, veja bem aqui, em 2 Coríntios 1, 20 e 22. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Nele quem? Em Jesus. O sim. Por isso também por meio dele diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus. Olha aí, ungir. Que nos ungiu. Nos ungiu. É Deus. Que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Desculpa. Então veja bem. Nós. Paulo não está dizendo aqui, nós apóstolos fomos ungidos e nós somos os ungidos. Não, nós, a igreja, que nos ungiu, quem nos ungiu foi Deus. Também ele pôs um selo em nossos corações e nos deu o penhor do Espírito. O que é o penhor? É a garantia. Todo crente tem essa garantia do Espírito. Que garantia é essa? Porque a penhor é isso, né? Uma garantia. A garantia de que o dono vai voltar para pegar de volta. Então, a garantia da promessa lá de João 14. Né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar o lugar e quando eu voltar, vou levar vocês também. Então, nós recebemos o penhor do Espírito como uma garantia de que Jesus vai voltar e nos levar com Ele. Você está entendendo? Então, qual é o problema da unção que se fala hoje em dia? Muitos. Porque isso propicia que algumas pessoas sejam idolatradas, porque aparentemente elas têm uma unção superior, e o restante do povo fica só ali, não, eu tenho que receber essa unção. Aí vem, passa para mim essa unção. Irmãos, isso simplesmente não existe. Porque todos nós fomos ungidos. Quem nos ungiu? Deus nos ungiu. Está entendendo? Mas Deus usa essa pessoa dessa forma. Amém, Deus usa ele dessa forma. E pode usar você de outra forma. Mas isso não quer dizer que um é mais ungido que o outro é ungido. Você está entendendo? Isso não tem nenhum apoio bíblico. Mas, infelizmente, alguns pregadores incentivam isso. Né? Incentivam isso. E
e falam, não, ó, vem que eu vou transferir a unção. É isso, transferência de unção. Vem que eu vou transferir a unção para você, mas transferir como? Mas quem nos ungiu é Deus? Não é Cristo que nos ungiu? Ah, mas lá Elias transferiu para Eliseu. Irmãos, volto a dizer, período da lei, Cristo já veio, morreu e ressuscitou, e agora é tudo diferente. Não adianta citar para mim coisa que aconteceu lá no Antigo Testamento e dizer como se valesse agora. Não, aquilo foi uma época. Tudo é diferente no Antigo Testamento. Ah, mas Paulo que viu lá os discípulos e orou por eles. Orou por eles. Orou por eles. Não transferiu unção para eles. Orou por eles. Paulo orou pelos discípulos para que eles recebessem o Espírito Santo. Está entendendo? Então, eu posso orar também para que alguém receba o Espírito Santo? Sim. Ô Pai, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito sobre... Posso orar. Mas eu não posso dizer que eu estou transferindo a unção que está sobre mim, eu estou transferindo para você. Isso não. Porque aí isso me dá um poder que eu não tenho. Porque quem faz isso é Deus, quem unge é Deus, quem batiza é Deus, quem derrama o Espírito Santo é Deus. Não sou eu que dou o Espírito Santo a quem eu quero. Conferência de transferência de unção. Pensa bem nisso. Então essas coisas têm aparência de espiritual. Ah, você não está entendendo que você não é espiritual. Você não é espiritual, você é carnal, porque se você fosse espiritual, você ia entender. O mistério é muito profundo, meu irmão. O irmão está falando isso aí porque o irmão não sabe. Eu sei sim, irmão. Eu sei o que a palavra diz. A palavra diz que nós recebemos da unção que vem do Santo. E que nós recebemos, e que nós temos, e que nós fomos ungidos, e que nós, a igreja, nós... Ah, mas por que algumas pessoas não manifestam dons do Espírito Santo? Meu irmão, aí é cada um, né? É difícil, né? Responder pelas pessoas. Fica muito difícil, né? Agora, cuidado, né? Às vezes nem tudo que brilha é ouro. Não é verdade? Nem tudo que brilha, tudo que reluz é ouro. Tem muita coisa aí que é produção de vídeo, ok? Que é a mesma coisa que faz nas novelas. Tem um script, tem um roteiro, e que as pessoas confundem com unção, mas não tem nada a ver de unção, ok? Tem muito crente aí, vamos dizer assim, muita gente aí que está cantando e a música só é bonita, e às vezes nem a música é bonita. Aí a pessoa, eu fico emocionado, eu choro. Ok, mas isso não é unção não, irmãos. Isso é emoção, não é unção. Tem nada a ver, né? E muita gente aí que está cantando aí, é que você não conhece a vida dele. Se você for conhecer a vida, mas nós não podemos julgar. E vem com esse papo. Mas nós não podemos julgar. Não. Sim, porque parte do princípio de que esse que está cantando, esse que está pregando, é mais santo, é mais poderoso do que todo mundo. Aí daqui a pouco, um escândalo. Mas eu pensei, puxa, mas como é que pode? É porque você está pensando errado. Não tem ninguém mais santo que ninguém, ninguém mais poderoso que ninguém. Poderoso é Jesus. Santo é Jesus. Então essa questão da unção, eu teria muita coisa para falar aqui, mas nosso tempo já foi embora. Eu não quero estender mais que isso, estamos aí da 45 minutos, eu não quero estender mais que isso, ok? Mas busquem, estudem sobre esse assunto. Confira e pega os textos que eu falei aqui, leia ele com calma em casa, releia durante a semana, pesquise esse assunto. Sabe, porque tem muita gente se decepcionando, né? Você pode fazer uma enquete aí pela rua. Você já conhece alguma igreja evangélica? Você vai achar um monte que... eu já fui crente. Qualquer pessoa vai ter história de unção, de que é ungido. Eu pensei que o pastor era ungido. Eu pensei que o irmão é. Por isso que é o problema. Todos nós somos ungidos. Mas a unção não nos impede de realizar, de pecar, não nos impede de fazer coisa errada, não. Nós continuamos tendo
livre-arbítrio. Ok? Então, estude aí durante a semana, confira durante a semana. Eu creio que Deus ainda vai falar muito com você. Amém? Nós vamos orar, vamos encerrar. Em nome de Jesus, muito obrigado por você estar assistindo até agora, ter ficado até o final, ok? Não esqueça de compartilhar, não esqueça porque é uma palavra importante. Muitas pessoas são enganadas aí e estão indo atrás da unção do outro e isso não é verdade, não é realidade. Infelizmente, é ensinado isso em muitos lugares. É ensinado que é assim. Muitos ministérios são baseados nisso, na unção particular de uma pessoa. Isso é um problema muito sério. Ok? Glória a Deus. Está aqui também, irmãos, o número do Pix. Se você quiser abençoar essa obra, nos ajudar, ok? Vai ser muito bem-vindo. Eu oro para que Deus supra todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Pai, nós louvamos o Teu nome. Muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa manhã, obrigado por esse estudo, Pai. Em nome de Jesus, que todos nós, Pai, possamos entender que a unção que recebemos do Senhor, ela permanece em nós. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos por essa manhã, abençoa o Teu povo, Pai, aqueles que ofertam nessa obra, Pai, em nome de Jesus, multiplica, ó Deus, e abre as portas para eles, Pai, de forma extraordinária. Pai, em nome de Jesus, ajuda essa palavra a chegar em muitos lugares, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Fique com Deus, irmãos. A paz do Senhor. E logo mais nós teremos transmissão do culto. Deus abençoe.